meus amigos, muito boa tarde. Está começando mais uma edição do Segurança em Foco aqui na sua TV Mar, canal 25 na NET, das organizações Arnoldo de Mello. Todas as sextas-feiras, a partir das 15h30 até as 16h30, nós vamos debater assuntos ligados ou correligados aí, né? Enfim, né? Correlatos, então, aí, por exemplo, com a segurança. Enfim, descriminalização da maconha. Essa é a grande discussão que o Supremo Tribunal irá debater no próximo dia 9. E o que será que isso vai causar em relação ao aumento da violência ou poderá diminuir a violência? Esse é o tema de hoje do Segurança em Foco, que está no ar. Pois é, e tocando nesse assunto, que é um assunto bastante polêmico, em que nós começamos, inclusive tocamos nesse assunto na sexta-feira passada, não é? O Supremo Tribunal Federal deve, inclusive, retomar, como eu falei logo na abertura do programa, na próxima quarta-feira, dia 9, o julgamento sobre a descriminalização do porte de drogas, não é? Interrompido em 20 de agosto, inclusive, por um pedido de vista do ministro Edson Fachin, né? Enfim, o Fachin, o sobrenome, enfim. Gilmar Mendes, inclusive, já votou a favor do fim da punição para os usuários de drogas e justifica que essa criminalização é uma medida, inclusive, desproporcional e que fere o direito à vida privada. Enfim, é uma discussão bastante interessante. O ministro Gilmar Mendes, mais uma vez, traz para si essa responsabilidade, né, e traz à tona uma discussão bastante complicada, polêmica, e é essa que nós vamos discutir hoje aqui, debater e agradecer mais uma vez aqui a presença do nosso trio Parada Dura, Dr. Leonardo de Moraes, advogado criminalista. Mais uma vez, muito obrigado por sua presença. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Dr. Geraldo Magelo, historiador, também competente. Mais uma vez, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Dr. Flávio Saraiva, nosso querido corredor também, né? Delegado, aposentado, advogado e agora também nosso atleta, né? Trouxe aí várias medalhas, inclusive maratonista, né? Inclusive, que corredores somos todos nós, corremos todos os dias, né? Enfim, maratonista, nosso querido atleta também, Dr. Flávio Saraiva, seja bem-vindo, boa tarde. Obrigado, boa tarde a todos. Que bom, né, que voltar aí ao debate. Com muita energia, diga-se de passagem, né? Bom, eu vou começar com o nosso querido professor Leonardo de Moraes, para a gente debater esse assunto. Doutor Leonardo, claro que Vossa Excelência sabe disso com muita propriedade, claro, mas para que a gente comece a abrir a discussão em relação a essa descriminalização, em que pé o senhor acha que vai chegar essa descriminalização? É uma maneira de tentar diminuir a quantidade de prisões, digamos assim, muitas vezes exageradas, por conta do nosso sistema penitenciário que está superlotado, por conta de pessoas que estão com 200 gramas, outro com um cigarrinho, e acabam entrando nessa esfera do tráfico de drogas? O senhor acha que é por aí isso? Ou é uma maneira de tentar dizer que não conseguiu vencer essa luta, essa quebra de braço em relação ao tráfico de drogas e achando que, assim, liberando, evitará, se alguns podem entender assim, alguns exageros ou compras e vendas em locais bastante esmos e escuros, enfim, o que é que o senhor acha? Boa tarde. Na verdade, passa por esses dois motivos que você citou aqui e mais alguns outros, né? Um dos fundamentos que leva a esse debate é um fundamento social, né? Na hora em que a pessoa consome drogas, na verdade, ela não está praticando nenhuma violação à saúde pública. Ela está praticando um fato que viola a sua própria saúde. E aí o fundamento da violação, o princípio da intimidade é justamente por isso. Porque a pessoa que consome drogas, ela causa mal a si mesmo. Então, usar drogas é um problema ligado à sua saúde privada e não em relação à saúde pública. É o primeiro ponto, né? Que acrescenta os dois que você falou. Outro ponto interessante que leva a essa discussão é o chamado princípio da necessidade. Sempre que o legislador ele vai criar uma lei, ele tem que observar quais são as consequências que decorrem da lei que foi criada. Se uma pessoa é pega usando drogas, como aconteceu na minha vida particular como advogado na semana passada, em que um filho de uma pessoa que a gente conhece, ele recebeu uma intimação para comparecer à justiça, e aí quando eu fui observar qual era a acusação, ele foi pego fumando um cigarro de maconha.
Então, como ele fumou um cigarro de maconha, surgiu uma acusação contra ele, em que por isso ele foi conduzido à delegacia de polícia pela Polícia Militar, então foi uma viatura. A Polícia Civil investigou o perigoso homem que consumiu um cigarro de maconha. O processo então foi enviado para o Ministério Público, que ingressou com ação penal, buscando a punição do perigoso homem que fuma um cigarro de maconha, bem como o processo chegou à Justiça, cuja audiência vai acontecer na próxima quarta-feira. Então, observe, quando se cria um crime cujo problema de saúde privada, cujo problema ligado à intimidade, sem pensar nas consequências, se está usando toda a estrutura do Estado, Polícia Militar, Polícia Civil, Ministério Público e Justiça, para apurar um crime cuja punição pode ser simplesmente a advertência. Esse crime é previsto no artigo 28 da Lei de Drogas, e o artigo 28 traz de uma de suas penas seria a própria advertência sobre os efeitos das drogas. Significa que após todo esse processo, e mexer com a Polícia Militar, a Polícia Civil, o Ministério Público, a Justiça, a pena que ele pode receber é o juiz falar: consumir drogas é muito feio. Quer dizer, os efeitos podem ser ruins para você. É muito feio fazer isso, porque a advertência é isso. Entendi. Inclusive, usar para fazer a advertência não a pessoa que tem atribuições para isso efetivamente, que seria psiquiatra, psicólogo, médico, alguma pessoa que atue na área de saúde, não juiz. A advertência não é forma de punição. E até, doutor Leonardo, por conta também da grande quantidade de processos que todos os juízes acabam abarcando, né? E quer dizer, isso por conta, quer dizer, quantos dessa natureza poderiam chegar atrapalhando, inclusive, processos importantes de pessoas que precisavam ser ouvidas ou serem, enfim, se responsabilizadas pelos crimes ou não, né? Por conta de uma ação simples como essa, digamos assim. Ficam os entraves da justiça justamente porque hoje em dia é uma questão cultural, né? Aqui no Brasil se judicializa todos os problemas ou todas as questões de conflito. Há o programa, a lei da mediação e arbitragem que busca isso. São soluções de conflitos por meio extrajudiciais, fora da justiça. Se não tiver como resolver, aí vem a justiça como último refúgio. Aqui é diferente, né? Aqui se judicializa tudo. Todo problema deve ser resolvido pelo Poder Judiciário. Por isso que está aí um excesso de processo, né? Uma coisa absurda. Eu fui observar numa vara civil específica, em que eles conseguiam julgar por semana aproximadamente, ou dar andamento aproximadamente 40 processos por semana, só que entravam 80 petições por mês. Quer dizer, entrou em colapso o sistema de uma forma em que se deve repensar quais são os fatos que realmente merecem uma atenção por parte do Estado. O usuário de drogas certamente não deveria ser criminalizado. Por quê? Porque ele fere somente a intimidade da pessoa, a segurança privada, ele não viola, portanto, o patrimônio jurídico de terceira pessoa e, portanto, não haveria necessidade da punição de um fato que sequer crime deveria ser. Muito bem, explicadíssimo aí com todos os detalhes, inclusive para o professor Leonardo, advogado criminalista. Obrigado pela sua participação. Vamos então agora ao doutor Flávio. Doutor Flávio, o senhor que foi delegado, e polícia sempre é polícia, enfim, está no sangue, é uma missão. O que o senhor tem a dizer sobre isso, por exemplo, quando houver essa liberação, digamos assim, do usuário de um cigarro de maconha, um usuário comum que usa o seu cigarro de maconha num restaurante, que ele possa, inclusive, dirigir um carro, que ele possa frequentar alguns lugares, se bem que dizem que a maconha deixa calmo, mas depende muito da pessoa. Qual é a sua opinião em relação a isso? Boa tarde. Boa tarde. Tem pesquisa sobre isso, né? Vamos começar. Primeiro que para que essa droga ela chegue ao usuário, alguém plantou, comercializou, vendeu, é crime, né? Então já existe um crime. Com a liberação vai aumentar a demanda. Exatamente. Vai ter uma necessidade de maior produção. Poder para o traficante, né? Isso dá um poder... Fomentador do crime, que é o grande marginal da história, é o traficante. Essa coisa de dizer que só prejudica a pessoa, eu acho meio simplista. Porque a família que tiver um drogado dentro dela, ela sabe que será parte destruída, né? Porque o usuário, ele vira dependente químico, e os parentes, o pai e a mãe, os parentes mais próximos, eles viram codependência, que é uma doença. Então, esse problema de saúde não é só não é só a saúde dele. Ele macula toda a saúde familiar, o arranjo doméstico.
E se você tiver o infortúnio de ter um viciado de maconha no seu prédio, você vai também estar desfrutando daqueles odores, os fortes odores da maconha, a fumaça, e isso provoca processo alérgico em outros. Além do que, se ele é o usuário, ou ele sai para o traficante, ou o traficante vem a ele. Quer dizer, ele também coloca em risco o local onde ele mora e outras pessoas que não são usuários. Exatamente. Porque, na verdade, o traficante pode cobrar uma dívida, por exemplo. Não, essa visão eu acho meio simplista, assim, dizer, é só ele. Se ele fumasse encapsulado, ou se não ele tivesse uma cultura hidropônica em casa, ou um arranjo assim, vou produzir aqui em casa, o meu jardim suspenso de maconha. Mas é difícil também, afeta a arquitetura do prédio, enfim, é uma coisa meio complicada. Então, esse ato, essa disposição da pessoa fumar, ele não agride só a ele. Então, não é. E uma pesquisa realizada no Rio Grande do Sul, isso estou até repetindo algumas coisas que tem no meu blog. Exato, o Segurança em Foco lá na Gazeta, no site da Gazeta Web. Foi feita uma pesquisa no Rio Grande do Sul em 2009, com motoristas responsáveis, condutores de veículos, né, lógico, com acidentes com vítimas fatais. O maior percentual deles estava vinha de alto consumo de maconha, seguido de álcool e depois cocaína. Quer dizer, a maconha, então, em primeiro lugar, então? A maconha, ela é depressiva, né? Alucinógena também, né? Enfim, lógico. E isso, o motorista hoje, você não pode, você não pode tomar, né? Barata também, barata, não é cara. E barata, entendi que era um barato, né? Mas barata que gera barato. Barata que gera um barato, né? Aí você não pode. Na linguagem dos nossos queridos amigos que utilizam. Você não pode hoje tomar 2 latas de cerveja, mas pode fumar um charutão daquele. E pegar o seu carro e ir embora e poder matar ou desenvolver todas as suas alucinações. Então, é uma coisa, assim, não é tão fácil você dizer, eu sou contra, eu sou a favor. Agora, eu acredito que isso é assim, ou libera de vez. Na verdade, doutor Flávio, eu quero dizer o seguinte, que eu concordo com o que o senhor está dizendo, e entendi o que o doutor Leonardo disse, lógico, foi extremamente técnico, mas o que a gente quer discutir, e é isso que o senhor levantou aí, e que é muito importante, é que a discussão não pode ficar somente nisso, é uma discussão muito mais ampla, como não pode ser simplista apenas desse ponto, libera porque ele está precisando usar. Tem todo um histórico de tudo isso, né? O aumento da venda, né? As pessoas que vão conviver com essa pessoa liberada a fumar no hall de um apartamento, num shopping. Mas não pode fumar porque nem um tabaco pode fumar. Sim, mas ele vai estar liberado com a maconha. Então, dirigir. Então, tem uma série de outras coisas ali correlatas, né, ligadas ali, que vão criar um problema. Então, não é só a liberação pela liberação. E quando a gente faz assim, quando o professor Leonardo, ele coloca as coisas muito bem, né? Por isso que ele é um grande advogado. Professor. Quando ele invoca os gastos, ele traz para debate os gastos do Estado, que o Estado teve em prender um jovem que optou por fumar maconha, que sabendo que era crime. Mas aí a polícia pega este jovem, que sabia que o ato dele era criminoso, vai para a delegacia e da delegacia vai até a admoestação de um juiz. Por que tem que ser o juiz? Ou porque já não define a pena? Você agora vai passar 3 meses dando palestras. A palestra seria o que aconteceu com ele. Olha, eu fumei um cigarro de maconha e fui pego pela polícia, fiz isso. Agora vai dar uma palestra agora na outra turma. Entendi. Assim, existem alternativas. Contar a história verdadeira dele. Se você for descriminalizar pelo fato que o Estado gasta muito nessa investigação e na administração dessa demanda, talvez aí você já não pune o crime de bagatela. Fumar um baseado já também não pune. E outros kitzinhos. Daqui o resultado disso é que o motorista, o usuário, ele vai sair com um kit de drogas, né? Exatamente. A quantidade mínima de maconha, a quantidade mínima de cocaína, e assim vai. As permitidas, digamos assim. E aí vai provocar um comércio que hoje já existe, né? Que são as formiguinhas do tráfico.
né? O grande traficante que passa para o médio e vai fazer esse fenômeno que é pulverizar o transporte, né? A logística da entrega da droga. Isso vai empregar muita gente, vai um emprego informal que o tráfico vai propiciar. E vai fortalecer se fôssemos aí, vamos liberar tudo. Se tivéssemos que tributar esse grande negócio que é o tráfico de drogas, aí poderíamos ter uma grande receita. Então, são coisas que devem ser debatidas. Eu acho esse ponto em que se agarra o ministro Sepúlveda pertence, eu acho meio simplista sobre o Gilmar Mendes. Desculpa, Gilmar Mendes, acho meio simplista. Mas quando você vai ler o voto dele, vê que ele mantém, é uma coerência e é uma aula do argumento dele. Mas bastante pontual em cima somente do usuário e não dos acontecimentos que o usuário causará quando for liberado. Ele fala aqui, por exemplo, o ministro, ele diz aqui que é preocupante deixar exclusivamente policiais a distinção entre os dois casos sem critérios claros estabelecidos na legislação. Quer dizer, ele deixa essa dúvida de que a polícia ou o policial que vai fazer a ação, que saiba ou tente discernir o que é o traficante e o que é o usuário. E outra é a discriminação, né? Quando é um jovem pobre negro da periferia, é traficante. E quando é um jovem branco de classe média alta, ele é usuário. É um absurdo. Aí pune o mau policial que fez isso, mas transformar isso... Muito bem. É difícil. Doutor Geraldo Magela, o senhor estava aí, inclusive entre os dois companheiros, falando sobre a questão da descriminalização da maconha. E o que o senhor pensa sobre isso? O senhor acha, então, que isso haverá um aumento grande de várias pessoas que talvez utilizem a maconha e que muitas vezes são contidos por conta da repressão e com essa liberação vão, entre aspas, dizer, sairão do armário e irão agora para as praças, para as ruas e com isso o aumento de consumo para o traficante será bem maior e nós teremos muito mais problemas do que o que pensa o ministro Gilmar Mendes, que talvez liberando isso teremos um menor personagens carcerários, enfim. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Olha, eu tenho uma opinião, não sei se é a mais apropriada, pelo menos para esse programa, de que manter do jeito que se encontra é exatamente manter o poder maior ainda do tráfico. E esse poder, ele vai se segmentando. O sujeito tem poder ao traficar, tem o poder quando o usuário é preso em função da legislação e vai cumprir pena, e lá ele passa a ser refém da estrutura criminosa que está dentro do aparelho da segurança do sistema prisional, que o Estado não tem o menor controle sobre as ações dos grupos criminosos que se encontram nos presídios, nas delegacias no Brasil inteiro. Então, nós estamos diante de uma situação que o usuário, ele é penalizado de todas as maneiras. E a mais cruel da penalização do usuário é essa de ser que não há distinção entre o usuário e o traficante na hora da prisão e, sobretudo, quando você está em grupos. E essa posição de você, quando bota todo mundo no mesmo saco, na mesma situação, a tendência e a pressão, quando o sujeito está dentro numa dessas situações, a tendência de que, se você tem tráfico pesado vinculado a isso, na comunidade onde você vive, seja na classe média, seja na elite, ou principalmente onde mais acontecem os problemas, na periferia das cidades, o sujeito vai ficar refém daquele grupo criminoso que está ali, do varejo ou do atacado mais forte ou menos forte. Então, essa é uma situação que eu acho que a discussão das drogas ilícitas, ela sempre é uma discussão. Primeiro que ela parte do princípio do preconceito. Você põe a maconha como droga e a bebida alcoólica como uma bebida alcoólica, que é um produto que você vai lá e consome se quiser. Primeiro, a bebida alcoólica é uma das que mais contribui com publicidade,
em todas as mídias, também, né? Os impostos são altíssimos e o tabaco é cancerígeno, é viciante e paga 75% de imposto. Então, quando a gente põe essa discussão sem posições fechadas, onde é que isso vai beneficiar a sociedade e onde ela está prejudicando? Então, essa situação, eu acho que uma das poucas vezes que eu concordo, de um modo geral, com o ministro Gilmar, é nessa questão. Que eu acho que ao descriminalizar o porte das drogas para consumo pessoal, você tira a situação de você ter polícia no meio, a repressão, e você põe no real caminho, que é a questão da saúde. Mas a saúde do sujeito não tem, o SUS não funciona para isso, não funciona para aquilo. Mas você tem um problema real hoje com ela proibida. Sim, então, Magela, você está querendo dizer então que é um problema, e todo mundo sabe que é um problema de saúde pública. Então, eles estão querendo, por exemplo, tirar do aparato da segurança pública, que aquele usuário, o viciado, enfim, ele já não é mais uma pessoa que deve ser perseguida pela polícia. Mas isso de fato já acontece, né? Exato, mas ser seguida, inclusive, se for, inclusive, presa por um policial por utilizar o entorpecente, aí, no caso a droga, o psicotrópico, enfim, que ele seja encaminhado para uma clínica, já que ele terá que ser tratado como doente, é isso? Você tem essa situação do sujeito que vai voluntariamente e pede para a família e ele concorda de ser internado. Pede ajuda. Pede ajuda. E tem um caso extremo. Você chega na Cracolândia, em São Paulo. É um fato concreto. O que é que o Estado brasileiro faz lá? E o Estado brasileiro amplo, no sentido amplo. Polícia, saúde, Prefeitura, Governo do Estado, Tribunal de Justiça, Ministério Público. O que é que o Estado, no sentido amplo, não é a polícia que vai fazer a faxina social, não. O que é que o Estado, no sentido amplo, está fazendo nas Cracolândias? Aqui em Maceió, o que é que se faz com o usuário do crack? Você tem uma pirotecnia. É um bom exemplo essa história da Cracolândia. Você pega a pirotecnia como as comunidades terapêuticas, que dá muito dinheiro, que dá muita grana, e tem muita gente ganhando dinheiro com o tráfico, e ganhando com as consequências do consumo de drogas. Exatamente. Então você tem ganho numa ponta e ganho na outra. E onde o Estado está nisso? O Estado está bancando. Aqui em Alagoas já foram mais de 26 milhões. Nas 60 comunidades terapêuticas. Qual a pesquisa científica da área da saúde para dizer quantos entraram e quantos se recuperaram nesse período? Para saber se é válido, está sendo válido esse investimento. Está sendo válido esse investimento. Então, é uma discussão que ela não é tão simples, Exatamente. Não é uma discussão só para você depositar na mão nem da justiça, nem da polícia Concordo perfeitamente. Então, é muito mais, e muito menos de religião. Isso. Muito menos de religião. Na Cracolândia, se é uma questão criminal, por que aquelas pessoas foram levadas de forma compulsória para tratamento, por exemplo? Por que não foram presas? É para a delegacia de polícia. Por exemplo, o Casagrande... usuário traficante. Aí você vai selecionar aquele grupo da Cracolândia para levar aquelas pessoas para tratamento de saúde. Enquanto para outros que estão com cigarro de maconha vai ser preso. Aí tá... Mas na Cracolândia... Não só a associação criminosa, tráfico, vamos pegar todo mundo e prender. E aí tem que ser Morumbi, tem que ser Trapichão. Na Cracolândia... Tem que ser Morumbi mesmo. O governo de São Paulo e a prefeitura de São Paulo não se entendem, porque são dois programas distintos. Exatamente. Um vai para a redução de danos e o outro vai para a internação. Isso. Só que nenhum deu certo, nem a internação, nem... Tem alguns que são trabalhos, inclusive, com salários que são feitos para garimpo comunitários naqueles locais e tal. Hotéis foram destinados aos usuários de crack. Imaginando que aquilo ali eles ficariam confinados nos hotéis, pagavam uma diária para eles tentarem remover o lixo que criaram no dia anterior. Enfim, não deu certo. Tem que repensar. O que se imaginava um movimento de certo sucesso no início, hoje é um fracasso. Tá? Cracolândia, tanto o programa estadual quanto o programa estadual e municipal, fracassaram, até porque se rivalizam. É um local, uma tenda aqui do lado, outra tenda aqui do outro. E não se unem. Vem para aqui, para a prefeitura, que é bom. E o objetivo é o mesmo. E o usuário, desfrutando de todo esse... Ele pega o abrigo à noite da internação. Entendi. E pega a diariazinha depois. O almoço da O reforço de tudo que o Estado tem que fazer é no combate ao tráfico. Exatamente. O Estado tem que pesar todas as suas forças, toda a sua inteligência de quem fomenta isso, na prevenção, na educação. Esse restante fica com o resto do Estado mesmo, com educação, com cultura, com emprego, com
o trabalho de saúde que quem tem um dependente químico, e aí o dependente químico, a gente não está falando só do crack, não estou falando só do consumidor de maconha, de cocaína, da heroína, eu estou falando do alcoólatra. Exatamente. Qual a família brasileira que não tem um alcoólatra? Sempre tem um. E a gente vem descobrir que o sujeito é alcoólatra, o nosso pai, a nossa mãe, o nosso irmão, o nosso tio, o nosso primo, o vizinho, o enteado é alcoólatra, quando vem a tragédia. Enquanto não, pô, esse cara é bacana, um cara legal, pô, ele trabalha de segunda a sexta, na sexta-noite ele tem que se divertir, ele pode tomar o porre dele numa boa. No sábado ele continua com o pagode, vai lá pro axé, vai não sei pra onde, numa boa. Só que isso é uma sequência, uma cadeia que num determinado momento acontece a tragédia. O cara vai pra sarjeta, vai pra rua, destrói a família, perde o emprego, fica sem condições de trabalhar e aí vira um pária na família e na sociedade. Essa figura, ele é tratado, mais das vezes, como o cara que bebe, que é um boêmio e tal. Ele não é um drogado. É engraçado, né? É engraçado. Claro. Tanto é que se cria-se a lenda. Fulano de tal era médico, pô, eu bebia, tomava tal. Era melhor quando bebia. Eu operava mais quando bebia. Fulano, ó, é fantástico. Dirige bem quando dirige bebe. Bem. Todas essas lendas, é a lenda para encobrir um só dá na mulher quando bebe. Só dá na mulher quando bebe. Só dá na mulher quando bebe. Ele é um menino ótimo. Agora, quando ele bebe, quando ele bebe uma cerveja, esse cara já altera. Na terceira cerveja já está brigando. É verdade. Esposas que gostam. Até é bom que ele ficava mais tempo fora de casa, me fazia menos raiva, né? Acontece. Exatamente. Eu tenho uma posição um pouco diferente em relação a essa questão do combate. O Estado tem que combater o tráfico. Primeira coisa é o seguinte, eu tenho minhas dúvidas ainda, eu tenho um processo de formação de convicção, mas inclina a isso. Mas quem combateria, dúvidas em relação ao seguinte, se as drogas, do tráfico que vem a morte, do tráfico que vem roubo, do tráfico que vem o latrocínio, que vem o estupro, eu não consigo associar uma coisa com outra, não consigo, sinceramente. Por que eu não consigo associar? Primeira coisa, o tráfico é um crime de perigo abstrato, é um crime à parte. Segundo, se a briga por boca de fumo é uma outra questão. É uma questão ligada ao tráfico e entre eles mesmos. Claro, se morre uma pessoa, mas é uma questão circunstancial. Não significa que todo traficante mata outra pessoa. Muitos traficantes traficam drogas para manter a sua família, muitas vezes, que é uma forma ilícita de se manter a família. Deve-se reconhecer isso. Mas faz isso para manter a família. Então, não é porque a pessoa trafica drogas que ela pratica roubo. Não é porque trafica que ela mata. Não é porque trafica que ela pratica estupro. Então, muitas vezes, não há essa relação tão pesada para com o tráfico. Agora, claro, você ter tráfico, manter milícia privada, manter grupo de extermínio, dominar uma região, aí é uma outra questão. Mas, consequentemente, essas pessoas se detêm um poder tão grande, doutor Leonardo, que, consequentemente, ao redor dela vai continuar pessoas fazendo isso, estupro, assalto, sequestro, mortes, cárcere privado. Não é só o tráfico que vem isso, não. Não, né? Ele é um fomentador. O domínio acontece em alguns casos, né? Casos esporádicos, acontece, é comum, em relação a policiais, por exemplo, que mantêm ali uma milícia em certo local, pode acontecer. Mas são pessoas que não consomem drogas. Mas aí são todos tipos de crime. Mas o tráfico não é só do tráfico que decorre isso tudo, não. Não é só do tráfico, mas o tráfico em si é uma economia. Pelo perigo que se pode alcançar. Nós não estamos tratando do tráfico como um grupo, uma legião de misericordiosos. Nós estamos tratando uma legião de criminosos que ganham muito dinheiro com a desgraça para ganhar dinheiro. E na disputa pelo ponto, a disputa pelo ponto não é a disputa pela melhor mulher, pela melhor samba, pela melhor dessa frevo. É a disputa por quem mais vai vender dinheiro, e vai ganhar dinheiro. Isso é uma economia marginal fortíssima, poderosa. Agora ela vai se enraizando. Ela vai se enraizando. Ela se enraiza no Estado, que ela pode entrar na polícia, ela pode entrar no Ministério Público, ela pode entrar na Justiça, ela pode entrar na política, essencialmente, e está na cultura, porque ela está na escola de samba, ela está no bloco de carnaval, ela está numa série de coisas. Então, o tráfico, daqui a pouco você está com armas, você está no jogo do bicho, você está em tudo que é área, mas o ponto principal o principal objetivo do comércio a cabeça do povo é o tráfico. Enquanto não significa que todos os crimes que existem partem do tráfico. Não, mas ninguém está falando de todos os crimes. Mas o pessoal usa o seguinte, o tráfico... É só 80%, 90%. 98%. Muitas pessoas, então, que até a gente conhece de perto, né, e conversa com as pessoas, que elas praticam homicídio ou roubo, não são traficantes, não, são usuários. Mas essa é o seguinte, as pessoas colocam como tráfico... atenuar o papel do tráfico. O grande ponto de partida. Ele é importante, o tráfico é importante para os crimes, é importante.
Eu só não acho ser tudo isso. Né? Não, eu acho simplesmente, no estado como o Rio de Janeiro, ele ocupou o território. No Rio de Janeiro é um caso emblemático. No Rio de Janeiro, o tráfico ocupou o território da cidade do Rio de Janeiro. Veja que, tanto é que você tem a UPP. A UPP é a reconquista do território pelo Estado. Né? Reconquista do território. Se eu vou reconquistar o território, é porque alguém pegou o que era meu. Claro. Então o Estado foi lá e está reconquistando o território. Reconquistar o território não significa que ele reduziu o consumo, o tráfico naquela região. Mas reduziu homicídios. Reduziu homicídios. É impressionante. Porque reduziu o uso de armas. Mas vê que o tráfico ele já conseguiu dar uma volta e já está enfrentando de outra maneira o Estado. Eu sei que eu falei que são regiões específicas. Eu não estou aqui afirmando que do tráfico... Mas só que nós estamos tratando de uma região específica de 8 milhões de habitantes. Não decorram outros crimes, não. Mas eu digo o seguinte, existem regiões ou focos que acontecem. Eu, por exemplo, vou citar aqui nomes, na verdade, né? Mas há situações de pessoas que possuem classe média que são traficantes de drogas. Sim. E lá, do tráfico, decorreu somente o usuário. Está incluído no mesmo problema. Não houve outros crimes. Então, o tráfico é importante para os crimes, é importante. Mas não seria tão importante afirmar que todos os crimes, ou a grande maioria dos crimes, decorre do tráfico. Mas, doutor Leonardo, eu não estou falando do traficante perrapado lá da periferia. E se o sujeito está aqui num condomínio de alto luxo, alto padrão, e o pai não sabe, e o filho tem o êxtase, tem a cocaína, tem outras drogas. Tem uma plantação no quarto. Não, a plantação já é coisa de do passado. Pichulé. Isso aí é o pichulé. Estamos falando de cocaína, estamos falando de drogas sintéticas que tem consumo no ambiente social onde ele vive. São drogas caras, São drogas caras. Então, esse ambiente, esse jovem ou esse adulto, ou velho, ele é traficante igual da favela. Um está vendendo cocaína na favela, ou maconha, e o outro está vendendo êxtase e outra sintética, heroína e cocaína, e é aqui. Então os dois são traficantes. Uma diferença de posicionamento. O que eu falei é o seguinte, que do tráfico, alguns crimes podem ocorrer. Sim. Mas é algo que acontece com certa frequência, mas não é tudo isso. Porque o que as pessoas dizem, naturalmente, é que do tráfico decorrem sempre outros crimes. Não é bem assim, não. Mas porque o tráfico já é um crime. Por exemplo, os assaltos a banco. Mas não é do tráfico, são grupos. Ele precisa movimentar dinheiro, então é através do roubo onde ele começa a fomentar para fazer as compras. Os assaltos a bancos não acontecem em razão do tráfico, não. Eles acontecem, na verdade, para se manter um certo poder econômico. Veja a afirmativa. O tráfico não provoca crime. Ou o tráfico não provoca só crimes. O tráfico já é um crime que provoca outros crimes. Você não tem. O que eu falo são crimes com violência, grave ameaça. A não ser a distribuição de renda. O tráfico gera usuário. A não ser a distribuição de renda, o tráfico não provoca outra coisa boa. Pois é. É uma coisa que eu digo, o tráfico deve ser combatido. Deve ser combatido, sim. Agora, a forma como se combate é uma forma com veemência. Com veemência, mas não significa através de forma exclusiva do poder da polícia. Isso é que eu discordo, porque é o seguinte, o tráfico, para mim, por isso que eu acho o seguinte, deve haver dois caminhos paralelos, né? Primeira coisa, legalizar algumas drogas que podem acontecer. Quando você legaliza as drogas, você vai legalizar não só a produção, vai legalizar o cultivo, o transporte, os locais em que são vendidas as drogas, que são tudo sob o controle do Estado. Quem estiver fora do controle do Estado, aí sim seria um traficante. Ou seja, há um caminho para que a pessoa que tem o vício de consumir drogas, como tem o vício de consumir cerveja ou isso tabagismo, fosse legalizado e o Estado tivesse benefícios disso aí? Isso, houvesse locais específicos em que ele pudesse consumir a sua droga. Não pudesse, inclusive, até consumir drogas em locais públicos, assim como acontece com a cerveja também. Faça uma bebida alcoólica. É importante o que ele está dizendo, porque eu acho que só assim, apesar dos pesares de ser uma coisa terrível, você ver um parente seu ou qualquer pessoa indo a uma loja comprar cocaína ou crack, enfim, é terrível isso. Mas entre ele ir comprar de forma terrível, escondido, correndo riscos, na mão de verdadeiros marginais que são traficantes, a grande maioria são bandidos que não tem pena de ninguém, que mata, executa, estupra, esquarteja, rouba bancos, doutor Leonardo, é terrível as cenas, a ameaça de morte, seja quem for que consiga impedir que ele avance no seu crescimento econômico. Agora, é importante essa discussão que você está trazendo, que é uma discussão bastante interessante e inteligente para a gente debater.
Quando o Estado, se o Estado tentar fazer isso, colocar como faz com a bebida e com o fumo, lojas especializadas, que é o que talvez pudesse fazer com a maconha. Se olhar a loja agora X, pois é, vende agora maconha, mas só pode ser comprado para quem quer ficar tranquilamente, sem nenhum problema, a maconha da loja X, que vai pagar um grande imposto para o Estado, para que esse retorno do imposto possa ser empregado em assistência social, diminuir esse abismo social, por exemplo, digamos assim, seria essa a ideia. No combate ao tráfico ilícito. Ou no combate ao tráfico, então, para evitar. Então, acho que assim nós diminuiríamos, essa é a minha opinião, espero que vocês também não precisam aceitar o que eu estou dizendo, é apenas a minha opinião. Eu acho que só assim nós teríamos uma diminuição, porque nós estaríamos concorrendo, o Estado concorreria com aqueles que vivem à margem da lei. O Estado estaria legalizando. Com chance de não colocar esse usuário como acontece em Amsterdã. Só que em Amsterdã, ele libera o comércio, mas não quer nem saber quem produz. Sim, pois é. Mas também deixa uma outra brecha. Que é fatídico, inclusive, a criar-se um problema lá, inclusive, que talvez querem voltar atrás e acabar de vez. Seria um modelo mais completo do que o modelo da Holanda. Veja a discussão. Controlaria do cultivo até o uso da droga. Exatamente. Com a arrecadação de imposto pelo Estado, o Estado observando. Na Holanda não. Na Holanda não. A plantação. Não, estou dizendo que seria o controle brasileiro. É a nossa proposta. Ele compra, mas é isso que ele está dizendo. O problema fatídico que vai acabar a qualquer momento. O problema no Brasil é que não sabem mais a quem está plantando. Quer dizer, você continua fomentando o crime, que é o traficante. Pode ser maconha do Brasil, pode ser da Colômbia, da Paraguai, Bolívia, de qualquer lugar. Está alimentando o tráfico internacional. Nos anos 80, a Prefeitura Municipal de Santos, cidade portuária de São Paulo, era o maior índice de contaminação de AIDS. Isso. Um prefeito médico, sanitarista, chamado Davi Capistrano da Costa Filho, na época ele ainda não era nem o prefeito, ele era o secretário de saúde na gestão posterior que ele se elegeu prefeito, ele convenceu a prefeita, na época que era Thelma de Souza, de a prefeitura oferecer nos postos de saúde e em determinados locais da cidade de Santos para os usuários de drogas injetáveis. As seringas descartáveis. Isso foi um escândalo naquela época. Do ponto de vista da saúde pública, foi fantástico. Era a melhor coisa que poderia acontecer. Para evitar a transmissão de usar você não ia tirar o sujeito do consumo de drogas e poderia evitar ele contrair AIDS. Então ele foi para a redução de danos. Essa política, a ideia, imagino que a ideia do ministro Gilmar Mendes e dos 4 que já acompanharam o voto do ministro, seja mais ou menos nessa direção. A redução de danos. Pode até aumentar o consumo de maconha, por exemplo. Mas você evita de que essas pessoas passem a ser refém do tráfico. Numa outra política ou no outro caminho, o Estado tem que se reforçar para ir mais pesadamente na fonte, ou seja, no tráfico. Exatamente. Se o tráfico mantém-se forte no Rio de Janeiro, vamos enfraquecer o tráfico. Acabar, eu não acredito que acabe o tráfico. Não é impossível. É como acabar com prostituição. Isso não acaba. Desde o começo da humanidade que existem drogas. Exato. Mais leves e mais pesadas. Mas existem as drogas. Então, manter sob um controle e você ter campanhas, que não sejam campanhas que fiquem tuteladas por nenhuma das religiões. Exatamente. Que sejam campanhas que o foco é a saúde pública e a segurança do indivíduo. Nós vamos vencer essa batalha, porque essa batalha, até hoje, a guerra que foi estabelecida está perdida. Exatamente. Então, o reforço disso aí, quer dizer, o suspiro, nós vamos ter que encontrar. A gente está ganhando a guerra contra o cigarro. Pronto. A gente está ganhando. Mas veja uma coisa. Começamos a guerra contra a legalização e o controle do Estado. Tudo. A guerra contra o álcool estamos ganhando. Ou seja, a lei seca. Estamos avançando. Exatamente. Precisa avançar mais. Em passos lentos, mas estamos avançando. Acho que talvez seja essa. E aí é uma sugestão, que talvez, se houver a legalização mesmo, se houver essa descriminalização e for aprovado, pelo que a gente está vendo aqui, o encaminhamento de que seja aprovado, porque os outros ministros vão seguir o relator, não é? Da matéria, e pelo que a gente tem visto aqui, faltam alguns votos, 5 ou 6, eu acho, mais outros 5 ou 6 que vão acompanhar. Então, consequentemente, deverá passar. A não ser que haja uma pressão. Mas um voto já está, né? Porque a grande maioria, né? Maioria absoluta, simples, né? Enfim. O que eu acho é o seguinte: como fazer para que essas pessoas não aumente ainda mais a questão de renda do traficante? Porque senão nós vamos fortalecer. Aí é uma guerra terrível. Se eu estou liberando, eu estou pensando, como eu estou dizendo, eu estou objetivando salvar o usuário do sistema penitenciário, mas em compensação eu estou
dando uma força violenta em termos rentáveis de dinheiro, capitalizando o tráfico para que venha nos atacar mais. Num determinado momento, essa curva pode até subir. Sim, né? Pois é. Você tem ascendente, um consumo ascendente. Num outro momento, a tendência disso é reduzir. Claro. Desde que tenha políticas públicas. Sim, claro. Na área da saúde e que isso seja entendido, o sistema de saúde seja preparado para receber o dependente químico que não do álcool, porque esse do álcool é pacífico. Exatamente. Todos os hospitais, os CAPs, sempre todo mundo recebe. Agora, o dependente de drogas até então ilícitas e passem a ser lícitas no sentido do consumo individual, eles têm um tratamento específico na rede pública, nacional, privada e pública, de recuperação como uma pessoa que necessita do apoio médico. Exatamente. É uma ajuda para poder a questão de intoxicação química mesmo. Essa questão dizendo o seguinte, que o fato de se legalizar o uso, né, só o uso das drogas, vai aumentar o número de crimes? Não vai aumentar, não. Mas por que não vai aumentar? Porque é comprovado, isso é comprovação, isso aí são estudos feitos por universidades federais. O fato da pessoa usar drogas não significa que ela vai deixar de usar drogas e fazer o seguinte: peraí, eu vou usar drogas. Eita, mas é errado. Se eu usar drogas, a lei vai me punir. Ninguém deixa de usar drogas sob medo de ameaça da pena, não. E é completamente ineficaz. A ineficácia que o Gilmar Mendes fala é justamente por isso. É completamente ineficaz transformar um fato que diz respeito à segurança privada, uma questão meramente privada, como um crime. Por quê? Porque a pessoa jamais deixa de cometer o crime sob ameaça de uma pena. Isso acontece com os crimes mais graves, com os crimes hediondos. Ninguém pensa em lei, não. O que deixa a pessoa cometer um crime são multifatores. É aspecto de necessidade, é aspecto individual, é educação, é até o próprio Estado, é o Estado presente. Então, essa questão de se legalizar vai aumentar e vai aumentar o poder do traficante. Não vai aumentar, não. Vai ser a mesma coisa. Porque ninguém que usa drogas deixa de usar drogas pelo fato de haver ameaça de uma pena, cuja pena possível pode ser até uma advertência. Como eu falei, é muito feio consumir drogas. Importação de sementes de maconha não é tráfico de drogas, diz a Justiça. Então já começou então a dizer, mas de onde vem? Porque a semente é a matéria-prima, né? Pois é, a matéria-prima, tudo bem. Nós estamos também tocando num assunto que é importante, que eu acho que esse era um assunto importante que deveria debater no Supremo Tribunal, essa é a minha opinião, em relação ao canabidiol, um medicamento do princípio ativo da maconha que salva pessoas que têm problemas epiléticos, convulsivos, não é? Enfim, é um estudo sobre isso. Anorexia, até inclusive até o Alzheimer, me parece que deixa a pessoa um pouco mais, enfim, porque por ter essa questão de sonolência, de lentidão, enfim, é um princípio ativo da maconha. E o canabidiol foi liberado agora há pouco pela Anvisa. Né? E ainda está. E é caríssimo. E é caríssimo. Por que não, então, as pessoas, ao serem fomentadas no local que comprassem, esse dinheiro viesse para que esse canabidiol pudesse ser doado, então, para as pessoas que precisam de tratamento? O que eu quero dizer é o seguinte: já que se vai fazer isso, que se tenha um benefício para quem utiliza na questão da saúde. Porque senão nós vamos liberar. Daqui a pouco está valendo tudo. Esse é meu medo. Daqui a pouco, para que a polícia? A polícia se a definição de crime não inibe. Não inibe, então nós vamos liberar. Nós vamos viver o chamado samba do crioulo doido. Todo mundo pode fazer o que quiser. Estamos falando aqui e a gente vai torcer que em breve Marte seja habitado para a gente poder pegar um ônibus e ir embora, porque aqui acabou. Estamos aqui falando de um crime de porte de drogas para o consumo pessoal. Um crime cuja discussão que aconteceu há 5 anos atrás foi para saber se esse crime trazia sequer uma pena. Porque você falar que a advertência é pena, isso é muito feio, isso não é pena. Você é uma completa irresponsabilidade dar ensejo a um processo criminal para que no final apenas seja uma advertência ou comparecimento forçado a centros, né, para discutir aspectos de drogas, assim por diante. É algo completamente irresponsável. Jamais se pode combater qualquer comportamento antissocial, por mínimo que seja ou mais grave que seja, só através do crime. Isso é um caminho sem volta. O efetivo da polícia é pequeno, da justiça abarrotada de processos, o Ministério Público também, a Polícia Militar. O senhor acha, então, como advogado criminalista, que o grande objetivo é esse mesmo? O objetivo é tentar diminuir essa grande quantidade. Você tem ideia, 67,7% dos presos por tráfico de maconha tinham menos de 100 gramas.
quando foram apreendidos de drogas, né? 100 gramas de drogas, quer dizer, pequenas quantidades, não é? Descriminaliza, são uma série de fatores, a questão da necessidade, a questão da alteridade, é a questão da falta de ofensividade, é a questão dos efeitos, é a questão da pena que não existe, é a questão de você judicializar os problemas, não é tudo que fica na mão do juiz. O juiz é uma pessoa que trabalha, cuja formação é para trabalhar com a lei e, para alguns, com a filosofia. O juiz não é um agente público, o juiz não é órgão de segurança pública. Se coloca no juiz uma situação tão grande que o juiz mexe com o orçamento, mexe com a saúde, com o medicamento, com moradia, com o crime, com tudo. Qual autoridade hoje? Vai ser quase o Buda, o juiz. Qual autoridade hoje que o pai teria hoje? Com uma argumentação muito boa, dizer, meu filho, olha, não use maconha. Não usa maconha. Se ela for descriminalizada, se ela for liberada. Imagina, é verdade, doutor Flávio, bem lembrado. Ô, meu filho, esse cachimbinho não dá certo, esse negócio de macaco não dá certo. Mas pai, mas tá liberado, todo mundo tá falando, um amigo meu na escola não bebe? Fumando. Exatamente isso. Não fuma. Se você for uma maconha, mas ele pode dizer isso, você pode levar uma chamada do juiz. Ele vai puxar a sua orelha. Mas eu acho que essa discussão Leonardo, se você pega uma coisa do na juiz... família você tem entre o pecado e a salvação. Do juiz. Né? Eu bebo cerveja, não. Cerveja não é droga, não vou preso porque bebi cerveja. Isso está posto, não é crime. Né? É crime. Então, quando passa a ser crime, eu não vou beber. Aí você tem a polícia e tem o Estado no meio. Então, a única coisa do Estado que chega primeiro é a polícia. Exato. Você não chega à cultura, você não chega à saúde, a informação, você não chega na informação. Você chega o braço do Estado mais forte que a polícia. Então, essa discussão, não, o meu filho ele é formado em casa, pela minha formação. Sim, mas a formação, muitas vezes, dos nossos pais, era uma formação de um mundo completamente diferente do de hoje. Nem existe mais. Não existe. Era uma coisa pré-histórica. Então, os valores morais de determinadas épocas não pode ser. Hoje, você ir conversar com um jovem de 20 anos, com a quantidade de informação, não estou dizendo da formação, estou falando de informação. Ele tem acesso no telefone dele a todas as informações que jamais meu pai imaginou de ter 0,001% de qualquer coisa do dia. Não precisa ser de uma semana de informação, de um dia. Então, essa relação pai-filho, mãe-filho, a relação familiar, ela mudou. O problema é que a gente, no conjunto da sociedade, não queremos entender que isso mudou. A escola não é o local da educação, a escola dá formação. Escolaridade, ela é escola mesmo, formação. Onde você vai obter algum tipo de informação, de educação? Em casa, com a família. Agora, se o seu pai, se a sua mãe, se o seu tio não teve formação, meu amigo, vai impedir a quem? Ao Papa, ao pastor, ao bispo, ao padre mais perto, ao pai de santo, à mãe de santo, ao curandeiro? Então você vai encontrar em algum canto. Então, essa situação, que a gente vai transferir muitas coisas para o Estado, ou então botando as igrejas, a religião dentro do Estado. O Estado é laico. E tentando o Estado não é o Estado religioso. O Estado é o Estado laico. Ou seja, todas as pessoas que professam todas as fés, a fé, eu sou budista, sou isso, sou aquilo, você pode estudar numa escola pública. O Estado é isso. Na hora que eu impinjo uma série de valores, que são valores da minha religião, da minha fé, para outros, como verdadeiro, aí você vai tendo esses conflitos. Não, isso aqui é muito feio, isso aqui é negativo, isso aqui é ruim. Não, é muito bonito você chegar bêbado, bater na minha mãe, bater no meu pai, chutar o cachorro na esquina, isso é muito bonito. Mas se é um homem trabalhador, esse homem acorda todos os dias às 4 horas da manhã. Não deixa faltar nada em casa. Não deixa faltar nada em casa. Então, todos esses valores, que são valores do dia a dia das nossas casas, nós pomos isso em xeque ou não? Exatamente. É interessante essa questão da separação do Estado com a Igreja, né? O Estado laico é laico, leigo ou não confessional, né? O Estado não tem religião oficial, respeita quem tem religião ou quem não tem religião nenhuma, né? Mas aí separa-se, mas sabendo que a religião é um fator importante de limitação, um fator de controle social, né? Normalmente as pessoas mais religiosas elas tendem a não praticar os crimes mais graves, né? Exatamente. Mais graves porque todo mundo comete crimes, né? Todos nós aqui cometemos crimes. Chamamos alguém de corno, né, tal, é injúria, então é normal. Então a religião é um fator importante de limitação para os comportamentos violentos. Um ateu homicida
Nunca tive. O cara sempre disse que mata graças a Deus. Olha, vamos encerrar o programa, o diretor de hoje que pede para a gente encerrar, mas o papo está muito interessante. Eu queria apenas 1 minuto de cada um de vocês, começando com o senhor doutor Flávio. O senhor é contra ou a favor essa descriminalização e por quê? Em 1 minuto, por favor. A questão é tão complexa para você dizer que é contra ou a favor. A legalização da droga, o uso das drogas, ele deveria ter cuidado da demanda, da produção. Isso requer muito estudo. Eu não vou para esse simplismo de ser contra ou a favor. Perfeito. Se hoje eu tivesse que optar, vamos esperar para um equilíbrio maior, controle maior da criminalidade, do tráfico hoje, para depois a gente pensar numa regulação da droga para o país. E, por fim, eu acho que é uma discussão que anda na contramão. A gente está tentando combater o cigarro com grande sucesso e vamos liberar a maconha. Perfeito, perfeito. Doutor Geraldo Magela. Olha, eu já disse no início que nas poucas vezes que eu concordo com o ministro Gilmar Mendes, é nesse aspecto da descriminalização das drogas para uso pessoal. Então, essa é uma questão, porque acho que isso aí é um caminho da redução de danos. Isso não é a salvação da sociedade, não vai resolver o problema dos que já estão na dependência química, mas evita o mal maior, que é você botar mais jovem, mais pais de família, mais pessoas, mais crianças, mais adolescentes na mão do tráfico. Que você está falando ele entrar num sistema penitenciário, lá é a faculdade do crime. E virar avião, né? Muito bem, perfeito, muito obrigado. Doutor Leonardo, também 1 minuto. Eu pesquisei um pouco, né, estudei um pouco sobre isso, até faz parte do nosso campo da própria faculdade, né, e a posição é completamente a favor da descriminalização do porte para consumo pessoal, né? Juridicamente é um monstro, socialmente é uma aberração ainda maior. E observando as consequências, se você mexer com toda a estrutura do Estado, polícia militar, polícia civil, Ministério Público e Justiça, para poder punir o perigoso homem que fuma um cigarro de maconha, para mim é uma coisa que beira um absurdo. E você demonstra que no nosso Estado tudo deve ser judicializado e todas as soluções para comportamento estariam na mão do próprio direito penal. De outro lado, até em complemento, né, não que eu seja a favor de uma legalização das drogas, por mais que eu tenha aqui as minhas dúvidas, né, mas poderia ser feito não um sistema de legalização de drogas de forma ampla, né, mas um sistema misto. Que, reconhecendo que quem usa drogas é uma questão ligada à própria saúde particular e sabendo que não se combate comportamento através da ameaça de uma pena, você reconheceria o quê? Que o Estado poderia controlar a produção, o cultivo, o transporte, a venda e o uso, gerando impostos para o Estado, gerando controle pelo Estado. Quem saísse de fora desse prumo que o Estado mesmo organizou de uma estrutura muito maior, poderia ser punido por tráfico de drogas. Então, você puniria a pessoa que estava fora desse eixo do Estado, mas mantendo a droga sob o controle do Estado, ou um possível controle maior pelo Estado, ante o reconhecimento de que, da forma como se combate as drogas hoje, nós perdemos a guerra e jamais vamos ganhar. Muito bem. Perfeito, então estão aí as informações dos nossos convidados. Enfim, você deve ter também tirado aí o seu conceito, né, e deve ter também a sua opinião. Traremos outras vezes, em outras oportunidades também, esse tema, que eu acho que é um tema que não termina aqui, né? Esse debate no Supremo vai causar muita discussão, muita polêmica. Eu espero que isso, inclusive, alguém peça vistas, que seja, enfim, tirado de pauta, para que seja discutido com muito mais propriedade, trazendo mais subsídios, mais informações sobre tudo isso, para que a gente não possa ter uma aprovação apenas por uma satisfação de um grupo, ou de isso ou daquilo outro, podendo prejudicar um todo, numa forma em geral. Enfim, eu quero agradecer, nosso tempo infelizmente chegou ao final. Quero agradecer a presença de todos vocês, do Leonardo de Moraes, advogado criminalista, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Até a próxima. Boa tarde. Obrigado. Bom fim de semana. Para vocês também. Bom feriado, né? Geraldo Magela, também historiador. Muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Muito obrigado por feriado. Dr. Flávio Saraiva, também delegado aposentado, advogado e grande maratonista, né? Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Boa tarde. Que agradeço. O debate é instigante, né? Interessante, acho né? Que voltaremos a isso. Mais fácil correr ou debater?
correr. Muito bem, somente com essa dupla aqui, né? Muito bem. Gente, você de casa, muito obrigado pela sua audiência. Um abraço a todos os companheiros, amigos que sempre nos assistem, ao Roberto, ao Jorge, ao Gurgel, que está sempre nos assistindo também, mandando abraços para todos os nossos entrevistados, né? Inclusive a dona Isabela, lembro muito bem, lembro que ótima memória, dona Isabela, de 78 anos, que nos assiste sempre, inclusive, dona Isabela da Jatiuca, e comprou uma televisão de 70 polegadas para ver a gente mais de perto. Vai se assustar, né? Então, um abraço para a senhora, um abraço para todos os telespectadores. Bom final de semana, um bom feriado com muita responsabilidade, muita calma, porque é apenas um feriado, não um fim do mundo, não é? A gente volta a se encontrar na próxima sexta-feira, a partir das 15h30 aqui com mais um Segurança em Foco. Boa tarde, até lá.